Aqui no canal Neville Goddard Português, você encontra os ensinamentos transformadores desse mestre espiritual, traduzidos com clareza e profundidade, para que você possa colocar em prática a verdade. Você é o criador da sua realidade. Se você quer aprender a manifestar, viver com propósito e descobrir o Deus que habita em você, inscreva-se agora e ative o sininho. Atreva-se a pedir e não saia até receber. Neville Goddard. Uma nova ideia não será parte do seu pensamento habitual até que ela tenha sido repetida várias vezes, até que você comece a viver de acordo com essa ideia. Ensinam você a acreditar que Deus existe fora de você, mas eu digo que você é toda imaginação, e Deus é a própria imaginação da qual você faz uso. E, se Deus existe em nós e nós existimos nele, nosso corpo eterno é a imaginação, que é o próprio Deus. Você entende o que acabo de dizer? Mas este é um novo pensamento para você, e até que essa nova ideia seja parte do seu pensamento habitual, toda vez que você ouvir a palavra Deus, somente vai representar o Deus que você estava acostumado a acreditar. Quando digo eu sou, estou falando do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento e de Jeová do Velho Testamento. Quando você for para a cama esta noite, repousar a cabeça no travesseiro, você vai estar consciente de ser. Você pode esquecer quem é e qual o seu nome, mas vai estar consciente de ser, consciente da sua existência. Algo como, posso não saber quem sou, mas sem êxito. Essa consciência da existência é Deus. Quero demonstrar como usar essa consciência de um jeito petulante, de um jeito atrevido. No capítulo 11 de Lucas, Jesus estava orando quando um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus lhes ensinou o Pai Nosso. Pois bem, a oração do Pai Nosso que nós conhecemos está traduzida do latim, que não tem uma forma de imperativo passivo, que seria necessária para transmitir o verdadeiro significado da oração. No grego original, a oração soa de um jeito atrevido e contundente, pois o modo imperativo passivo é uma ordem permanente, algo que se faça com precisão e de modo contínuo. Em outras palavras, faça-se a tua vontade se transforma em tua vontade deve ser feita. E venha a nós o vosso reino se transforma em seu reino deve ser restaurado. E não é dessa forma que estamos sendo ensinados. Embora seja uma diferença sutil, as implicações são enormes. Jesus ainda usa outra parábola para que possamos compreender melhor, quando ele disse: Imaginem que vocês tenham um amigo e vão à casa dele à meia-noite, e pedem 3 pães, pois um conhecido seu chegou em sua casa de viagem e você não tem nada a oferecer. E seu amigo, sem abrir a porta, responde: Não me aborreça, porque já fechei a casa e meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para te dar nada. Sem dúvida, digo que, se você insistir, seu amigo vai se levantar e te dar tudo o que precisar. Lucas capítulo 11 versículos 5 a 8. Esse é um jeito atrevido de pedir. Esse é um jeito petulante de pedir. Se pede sem aceitar um não como resposta. Jesus não estava ensinando a comemorar a partir do exterior, ele estava orientando como ajustar o pensamento de modo que não se imagine ou aceite o não como resposta. Nesta parábola, o sujeito atrevido e petulante sabia o que queria, se atreveu a pedir, e não se conformou em ficar sem o que queria. Ele assumiu que já tinha o que queria e continuou subindo até a Assunção. Assumiu os tons de realidade, e isso se materializou. É dessa maneira que você encontra Deus em você, sendo persistente em sua função, naquilo que você assume que já é seu. E não resta outra alternativa ao seu amigo, o Deus, a não ser lhe dar o que você pede. Há uma outra história que ensina a orar ou pedir sem arredar o pé. Enquanto não recebe o que se pede, havia uma viúva que pedia constantemente ao juiz que a favorecesse no caso contra seus inimigos. No começo, ele resistiu em favorecê-la, mas, devido à insistência dela, o juiz disse: Mesmo que eu não tenha medo de Deus nem de nenhum homem, vou atender ao pedido desta viúva antes que ela me enlouqueça. Lucas capítulo 18 versículo 2 a 5. Mais uma vez vemos a necessidade da persistência na oração. Quando você souber usar a oração com sabedoria, descobrirá que qualquer pessoa pode servir de intermediário ou instrumento que leva à realização do que você pede. Oração, nesse sentido, não é apenas um pedido, tem mais a ver com reivindicar. Pedir é como se não fosse seu, reivindicar é solicitar aquilo que você já sente ser seu. Essas pessoas que servem de intermediárias,
como instrumentos entre você e seu objetivo, podem sofrer as consequências por ajudarem, enquanto você seguirá sem penalidade, pois, sem dúvida, você é a causa da sua própria criação. Vou compartilhar com vocês agora uma história que aconteceu comigo para ilustrar esse princípio. As pessoas criticaram essa mulher pelo que ela fez, e ela pagou por isso, mas eu fui a causa da sua desgraça. E não estou pedindo para ser julgado aqui, e, se me julgar, lamento por isso. Quando decidi me casar com a mulher que agora vive comigo, eu apliquei esse princípio. Naquela ocasião, estava todo enrolado. Me casei com a primeira mulher aos 18 anos, e um ano depois já estávamos separados. Mesmo separados, nunca me interessei em procurar o divórcio, portanto, minha separação não era legal em Nova York. 16 anos depois, quando namorava minha atual esposa e queria me casar com ela, decidi agir como se já estivéssemos casados. Enquanto dormia fisicamente no meu quarto de hotel, adormeci em minha imaginação em um apartamento, ela numa cama e eu noutra. Minha primeira esposa não queria que eu me casasse novamente e disse que, se eu pedisse o divórcio, ela desapareceria, e foi o que fez. Ela foi morar em outro estado. Mas eu fui insistente. Todas as noites, eu dormia na assunção de que já estava casado e feliz com a mulher que amava. Tempos depois, recebi uma ligação pedindo que eu me apresentasse no tribunal às 10 horas da manhã de uma terça-feira. Como se recusaram a me dizer por que eu deveria me apresentar, achei que fosse uma piada de algum amigo e não considerei o pedido. Por isso, na terça-feira seguinte, às 9h30 da manhã, eu estava com uma roupa qualquer e barba por fazer quando o telefone tocou, e uma mulher disse: "Seria bom que o senhor se apresentasse esta manhã no tribunal, porque sua esposa o espera para uma audiência." Fiquei alarmado, agradeci rapidamente a mulher ao telefone, imediatamente peguei um táxi e cheguei ao tribunal. No momento em que o dia ia começar, minha esposa, ou a ex-esposa, havia sido presa por tentar roubar alguns itens de uma loja. Então eu falei assim em favor dela. Ela é minha esposa e mãe do meu filho. Mesmo que estejamos separados há 16 anos, pelo que eu sei, ela nunca tinha feito isso antes e não acredito que vá fazer de novo. Temos um filho maravilhoso. Peço que, por favor, não façam nada com ela que vá repercutir negativamente em nosso filho, que vive comigo. Se posso acrescentar mais alguma coisa, é que ela é 8 anos mais velha que eu e pode estar passando por uma crise emocional que a levou a cometer essa besteira. Se o senhor pretende condená-la, peço que, por favor, não o faça. Então o juiz me disse: "Em todos esses anos como juiz, nunca houve uma relação como essa. Sua esposa me disse que o senhor quer o divórcio, e aqui está uma evidência clara que justifica isso. E mesmo assim o senhor pede que ela seja absolvida?" Então ela foi absolvida. Ela esperava na parte de trás da sala e me disse: "Neville, o que você fez comigo foi muito decente." Me deu o papel do divórcio, que eu assinei. Pegamos um táxi e eu fiz o que não era legalmente necessário, redigi o pedido de divórcio por mim mesmo, e ela assinou. Então, quem foi a causa da sua desgraça? Ela vivia em outro estado, mas veio a Nova York para cometer um ato pelo qual seria presa e julgada. É por isso que eu digo, cada ser humano serve ao seu propósito, de modo que, no final das contas, você dirá: "Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem." Eles se moveram por compulsão para fazer a vontade que era sua, como aconteceu com minha esposa. Conto essa história para ilustrar esse princípio, essa lei. Você não precisa pedir a ninguém que lhe ajude a realizar seu objetivo, pela simples razão de que Deus é onipotente e onisciente, pode tudo e sabe de tudo, e Ele está em você e em todas as demais pessoas, que estão prontas para satisfazer essa vontade. Tudo o que você precisa fazer é saber o que quer, imaginar uma cena que simbolize a realização do seu desejo, entrar nessa cena e permanecer nela. Se seu conselheiro imaginário, sua sensação de que está feito, concorda com a imagem que você utiliza para chegar à sensação de dever cumprido, então essa fantasia se tornará real. Se não se tornar, comece tudo de novo, criando uma nova cena, e entre também nessa nova cena. Não custa nada imaginar conscientemente, e isso pode mudar a sua vida. No meu caso, assim, no quarto de apartamento com minha esposa numa cama e eu em outra, assumindo que já não vivia mais sozinho no quarto de hotel,
Adormeci nesse estado, e em uma semana tinha meus papéis de divórcio já assinados. É isso que a Bíblia ensina em Marcos capítulo 11 versículo 24, quando diz: tudo o que desejardes, acreditai que já recebestes, e assim será. Não há limites para o poder da crença ou para as possibilidades da oração. Mas você deve fazer isso de um jeito atrevido, com petulância mesmo, sem aceitar um não como resposta. Vá em frente e assim o faça. Quando digo que você é toda imaginação, digo com toda a minha certeza. Enquanto estou aqui, nesse andar de um edifício, posso imaginar que estou lá fora, olhando à distância para esse mesmo edifício, ou, no instante seguinte, estar em Londres e ver o mundo a partir dali. Você pode dizer que é uma alucinação minha, porque tudo é só imaginação. Pois bem, vou compartilhar com você uma outra experiência. Eu estava em Nova York quando fiquei sabendo que meu sobrinho de 17 anos, filho mais velho da minha irmã, estava com câncer em estado terminal. Eu sabia como minha irmã estava se sentindo e me perguntava o que eu poderia fazer para consolá-la, para fazê-la compreender que o filho que ela tanto amava não era só carne e sangue, mas sim espírito. Assim, enquanto estava em Nova York, fui para o meu quarto, fechei a porta e me deitei na cama. Assumi que estava na casa de uma irmã, uma velha casa da nossa família em Barbados. Eu sabia que Billy, o filho dela, também estaria lá. Assumi que minha irmã morava nessa casa e não conseguia ver seu filho, só via seu irmão Neville. Me perdi nessa função, até que minha irmã entrou na casa. Parecia surpresa, continuou caminhando para me olhar e depois deu as costas e saiu da casa. Quando me dei por satisfeito por termos nos visto um ao outro e por ela não ter visto seu filho, mas só a mim, parei a experiência e voltei para a sala com minha esposa e um amigo que estava ali para tomar uns drinks. 10 dias depois, recebi uma carta da minha irmã em que ela dizia: Neville, não consigo entender. Fui no quarto do Billy e vi você lá. E o dia e a hora que ela disse que isso aconteceu coincidem exatamente com o dia e a hora em que me projetei até lá em imaginação. E ela continuou: eu sabia que você estava em Nova York, mas eu vi você na cama, no lugar do Billy. Tenho que confessar que levei um susto no começo e por isso saí do quarto. E quando voltei, daí sim consegui finalmente ver o Billy. E ela pôde ver o filho, porque em seguida ele saiu dali. Se eu sou todo imaginação, devo estar onde está a minha imaginação. Como coloquei naquela cena todos os tons da realidade, pude ser visto como um imã a milhares de quilômetros de distância. Não, eu não consegui salvar meu sobrinho. Ele morreu. Mas minha presença naquele dia convenceu minha irmã de que seu filho não era apenas carne e sangue. Se seu irmão em Nova York podia aparecer para ela em Barbados, ela podia então aceitar que existe algo habitando um corpo e que esse algo não deixa de existir com a morte do corpo que habitava. Eu digo a você que é imortal. Plantei na minha irmã a convicção de uma realidade onde seu filho vivia, mesmo que o médico tenha dito que ele se foi. Se foi, para onde? Ele foi instituído num mundo terrestre parecido com esse que vivemos agora, como um garoto jovem, para continuar uma viagem que foi estabelecida por ele desde o princípio. É isso que forma a imagem de Jesus Cristo nele. Quando isso acontece, Billy desperta como Jesus Cristo, aquele que se originou de Deus Pai. Pratique a arte do movimento. Em Nova York, meu telefone estava no saguão e minha cadeira na sala de estar. Enquanto estava sentado em uma cadeira, assumi que estava ao telefone. Depois, assumi que via a sala de estar. Eu praticava o exercício até que descobri que podia me mover para qualquer parte numa fração de segundo. Experimente fazer isso e, como minha irmã, alguém terá a experiência de ver você onde você não está de fato ou fisicamente. Faça, e se verá como é divertido. Eu faço isso o tempo todo. Uma senhora, pensando que eu ainda estava em Barbados, onde ela tinha me visto pela última vez, sentiu pena de mim por conviver magro, com apenas 36 quilos. Estava esperando me ver melhor. Quando apareci do nada em sua sala de estar, eu estava bronzeado pelo sol de Barbados, com um terno cinza que comprei em Nova York. Quando eu disse que estava sem tempo e desapareci, bem, ela estava acostumada a essas coisas e por isso não ficou assustada. Eu insisto que você não se limite a esse pequeno corpo de carne e sangue, pois você é um espírito. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e por isso, você tem que deixá-los um dia.
e aquele que os deixa é imortal. Você é sua própria maravilhosa imaginação humana, e é seu próprio Deus, o gerador de toda a vida. Quando você aprende a viver desse jeito, a vida se torna muito mais excitante. Seus dias são plenos e você nunca está sozinho. Eu passo o dia inteiro em casa, lendo a Bíblia e meditando. Feche os olhos e viaje pelo mundo. É divertido e educativo, expande minha mente, me torna mais consciente do ser infinito que sou. E agora, as histórias das Escrituras que compartilho com você mostram a importância da persistência. Adorar não é se pôr de joelhos nem falar com um Deus distante ou desconhecido. Ao invés disso, deite-se em sua cama e se atreva a assumir que você já é o que deseja ser. Adormeça assumindo que essa função é verdadeira e você estará no caminho para o êxito, pois é assim que as coisas vêm até você. Bem nesse momento, imagine algo bom para uma pessoa que você conhece. Ela não precisa saber que foi você o causador dessa coisa boa que aconteceu para ela. Minha primeira mulher não sabia que eu fui a causa da situação. Se ela tivesse pensado que sua ação resultaria na minha liberdade e na desgraça dela, você acha que ela teria feito o mesmo? Assim, ela se moveu por compulsão, e eu era uma força irresistível. Quando você se dá conta disso, acaba perdoando a todos pelo que tenham feito a você, porque então você compreende que pode ter sido você mesmo a força que provocou a ação da outra pessoa. Blake disse: por que estamos aqui apavorados, chamando a Deus para que nos ajude, ao invés de recorrermos a nós mesmos, que é onde Deus habita? Quando você se reduz achando que é apenas esse corpo, você reduz a Deus também, porque é Deus quem está habitando esse corpo que você habita. Você não precisa de nenhum santo, nenhum intermediário entre você e você mesmo, já que Deus é você. Não fuja dessa cidade para outra tentando encontrar algo melhor, porque você vai levar você consigo mesmo. É através de você que as coisas podem mudar para melhor. O lugar nada tem a ver com isso. Diga exatamente o que você quer e assuma que já o tem. Se seu mundo pudesse mudar, como seria ele já modificado? Imagine-se já estando nesse mundo modificado. E, quando você chegar a esse mundo modificado, você vai se importar com o que os outros pensam sobre os métodos que levaram você para o seu mundo desejado? Tendo chegado a esse mundo ideal, compartilhe sua experiência com outras pessoas para que elas possam se inspirar a transformar suas vidas também. E continue divulgando esse princípio, porque, no final das contas, todos somos esse ser, o único que é o Senhor Jesus Cristo. Um corpo, um Senhor, um Espírito, um Deus, um Pai de todos. Não se envergonhem por declarar isso. O homem vê o Senhor Jesus Cristo como pequeno e externo, mas ele está em cada um de nós. E, quando você de fato chega lá, opera que ele se parece exatamente com você. São 3, 1. Uma pessoa assim não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos pois sabe perdoar, tem fé no futuro pois aproveita o presente e é grata pelo passado. Enxerga oportunidades que outras pessoas, em gratidão, não enxergam.